acha dessa obra do Hayek, Desestatização do Dinheiro? Tô até com a minha aqui, ó. Eu também trouxe a minha colinha aqui, que faz um tempinho que eu li. Então, acho que é uma obra muito interessante, ela é revolucionária no sentido de que ele mesmo fala, né, como era um tabu entre os economistas, né, ainda é um pouco, mas graças a muito trabalho dele e de outros pensadores deixou de ser esse tabu, né? Ainda tem muitos caras que acham um absurdo que não pode existir economia sem banco central, né, sem o governo ter um monopólio do dinheiro, etc. Embora o Hayek não fale explicitamente, né, que ele acha que o Banco Central vai deixar de existir como uma consequência, né, dele não ter mais um monopólio, né? Se eu não me engano, ele fala isso mais no final do livro. E eu acho que isso é interessante, né? Falar que o livre mercado, né, que a mão invisível pode cuidar das moedas, né? E até entra um pouco no sentido que o Menger dá ao dinheiro, né? Porque o Menger demonstra na obra dele Origens do Dinheiro, que o dinheiro ele surge de forma espontânea, né? Ele é um exemplo de ordem espontânea. Inclusive o Hayek chega a falar nesse livro também, quando ele vai, se eu não me engano, enfim, ele vai falar que o dinheiro não é uma criação do Estado, e sim que ele surge de forma espontânea, até lembrando um pouco aquele meu vídeo lá que eu fiz sobre a origem do dinheiro, né? Que ele surge para ser um facilitador do escambo, né? Um meio de troca geralmente aceito, é assim que o Hayek define no livro, e é assim que o Menger define também dinheiro, né? Então eu acho que é interessante um cara falar sobre moedas concorrentes, né? Ele gosta de usar mais o termo moeda no livro, e ele até mostra que já existem locais em que se é utilizado mais de uma moeda, né? Por exemplo, normalmente cidades turísticas, cidades que fazem fronteira, né? Você pode, por exemplo, pagar em dólar e na moeda local. Então, você já tem o preço tanto em dólar quanto na moeda local. Então, ele meio que fala que nesse mundo, né, em que pudesse existir concorrência de moedas, a gente teria o preço em mais de uma moeda, né? Então, também teria esse câmbio, né, entre você poder trocar uma moeda por outra, etc. Enfim, a gente vai falar mais detalhadamente do livro ao longo da live aqui, mas eu acho uma proposta bem interessante e eu acho que, bom, eu tenho convicção, né, que o que ele fala é muito bom. Obviamente não é um livro perfeito, né? Ele mesmo diz que o objetivo dele com o livro é dar um pontapé inicial, então até hoje em dia surgem algumas críticas sobre alguns detalhes que ele fala sobre como implementar, etc. Mas eu acho que o objetivo principal dele é só de existir pessoas falando, não deveria ser desse jeito, e sim desse, ou não deveria ser assim, já mostra que ele conseguiu atingir o objetivo dele com o livro, né? Porque ele fala, né, no livro que o objetivo dele é iniciar a discussão, até porque o livro ele é curto, né? Eu acho que ele deve ter menos de 200 páginas, e essa já é uma edição maior que a publicação original, né, que ele republicou com mais detalhes depois, tanto que ele faz até um comentário sobre algumas críticas, né, ao longo desse livro, e críticas até do Milton Friedman, por exemplo, que é tido como um defensor do livre mercado, né? Então eu acho que ele conseguiu cumprir, e hoje a gente vê vários pensadores, né, defendendo uma concorrência de moedas, né, tanto nos Estados Unidos como no próprio Brasil, etc. Inclusive eu estou lendo atualmente, né, relendo, que eu já tinha lido muito tempo atrás, mas não tinha conseguido pegar todas as... Sabe quando você lê um livro, mas ele ainda é muito complicado para o seu nível atual, né? Isso acontece muito, né? E agora eu tô lendo Os Erros Fatais do Socialismo, do Hayek, e ele faz muito essa crítica e ele fala que, inclusive, muitos estudiosos, né, de outros campos, por exemplo, o próprio Einstein, né, ele era um socialista, né? E ele diz que às vezes o que ele diz é que tem muitos intelectuais, né? A gente pode também falar do Keynes, etc., que eles estudam muito, né? Eles têm muito conhecimento e eles não conseguem conceber que seria melhor se não tivesse essas mentes geniais planejando, e sim que é possível impor ordem através de fenômenos espontâneos, né? E a gente um exemplo que eu gosto bastante, que teve uma época que tentaram criar uma língua mundial, né, que era o Esperanto, né? E aí todo mundo falava, foi planejada a língua, né? E ela foi um fracasso.
e a gente vê as línguas como o português, o inglês, né, sendo um sucesso, e ela não surgiu da cabeça de um ser iluminado, né, ou de um supercomputador. Não, ela foi evoluindo ao longo da história. E cada um foi contribuindo um pouquinho com um pouco de informação, né, contribuindo um pouquinho para a evolução da língua, né, e é isso que o Hayek chama de ordem espontânea, né, e aí a gente pode ter um exemplo de ordem espontânea, que é a mão invisível do mercado, né, do Adam Smith. E basicamente o que ele está defendendo aqui no livro é falar, olha, e se a mão invisível cuidasse da moeda, né? E se as pessoas pudessem decidir qual é o melhor dinheiro para elas, né? E é esse o questionamento, é isso que ele demonstra ao longo do livro que é possível. E ele até fala... Pode falar. Ele até fala no sentido de que sobre questão de ser politicamente viável, ele diz que ele não tem que defender uma coisa só porque ela é politicamente viável ou não, né? Que essa não é a função do economista. Eu acho assim, eu fico admirado assim quando eu vejo um intelectual, como é o caso do Hayek, né, defender descentralização, porque é isso que você falou, né, o natural de esperar do ser humano é, à medida em que ele vai adquirindo conhecimento, ficar arrogante. Exatamente. Ele achar que ele é que sabe o que é o certo para as outras pessoas. Então, na verdade, o que eu vejo não basta erudição, você tem que ter erudição e tem que ter uma ética, alguma coisa de natureza muito boa que limite essa propensão, né? Nossa propensão de achar que porque nós estudamos, quem não estuda sabe menos, então naturalmente eu posso, de alguma forma, administrar a vida de quem não estudou, né? O que estudou menos que eu, né? E aí você vê, isso é levado em último grau. É o que ele chama de arrogância fatal, né? Pois é. Isso é levado em último grau, você vai chegar na cúpula da intelectualidade, eles se fechando e dizendo, olha, nós vamos administrar o mundo, porque nós sabemos mais, estudamos mais que todo mundo, então a dedução lógica deles é essa, né? E é difícil você imaginar a pessoa fazer como Hayek, estudar pra cacete e falar, cara, o melhor que tem é eu não decidir pelos outros, né? O melhor que tem é deixar a competição das pessoas e as pessoas livremente decidindo. Tem que ter uma sabedoria e uma humildade intelectual muito grande, né? Exatamente. Humildade intelectual. É isso que falta. Cara, ele acha que porque ele lê livros, ele tem a capacidade de decidir o que é melhor para você, né? O ignorante, né? Porque eles enxergam a gente como ignorantes, né? Que não... Na verdade, eles até dizem, né, que se você não tiver os diplomas, não sei o que, você não pode nem opinar sobre as coisas, né? Você tem que simplesmente ficar calado e ficar ouvindo tudo. Eles decidirem o que é melhor para você, né? Isso vai muito na linha contrária ao que o Hayek defende, né? Não só nessa obra, como acho que em todas as obras dele, ele sempre teve essa falar sobre essa humildade, né? Até mudando um pouco de pensador, né? O Thomas Sowell, né? Ele diz que é necessário uma grande sabedoria só para saber a extensão da sua própria ignorância. Eu acho essa frase muito boa.